Ele era taxado de gay por nunca ter namorado ninguém, mas quando ela caiu sem querer no colo dele, tudo mudou. Você também acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. Lázaro Herrera nunca havia se considerado um homem de sorte. Aos 28 anos, era o tipo de pessoa que planejava cada aspecto da vida com precisão militar, organizava sua agenda com semanas de antecedência e acreditava firmemente que o sucesso vinha através de trabalho duro e determinação, nunca por acaso. Naquela terça-feira fatídica, porém, o universo decidiu testar todas as suas convicções sobre controle e planejamento. A reunião na empresa de consultoria onde trabalhava como diretor havia sido um desastre épico. 3 horas discutindo números com executivos que claramente não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, tentando explicar conceitos básicos de gestão para pessoas que ganhavam 3 vezes mais que ele e ouvindo sugestões que fariam qualquer pessoa sensata questionar o futuro da humanidade. Não, senhor Rodrigues, ele havia dito pela 10ª vez. Não podemos simplesmente otimizar a sinergia sem antes entender quais são os processos que precisam ser otimizados. A resposta havia sido um olhar vazio e a sugestão brilhante de pensarem fora da caixa, a frase que Lázaro mais odiava no vocabulário corporativo. Quando finalmente conseguiu escapar da sala de reuniões, já eram 2:30 da tarde, ele estava com dor de cabeça, o estômago roncando de fome e uma vontade quase irresistível de mandar seu currículo para qualquer empresa que ficasse em outro continente. Preciso de comida e silêncio, murmurou para si mesmo, afrouxando a gravata enquanto caminhava pela calçada em busca de algum lugar tranquilo para almoçar. Foi quando viu o pequeno restaurante com o nome Sabores em Garomas, pintado em letras artesanais na vitrine. Parecia acolhedor e, mais importante, não estava lotado de executivos falando sobre sinergias e pensamentos fora da caixa. Lázaro empurrou a porta e ouviu uma voz feminina alegre gritar: "Bem-vindos aos Sabores em Garomas." O interior era aconchegante, com cerca de 15 mesas, decoração rústica e o aroma delicioso de comida caseira. Exatamente o que ele precisava depois da manhã infernal que havia tido. Escolheu uma mesa no canto, longe das outras pessoas, e se sentou com um suspiro de alívio. Finalmente, um momento de paz. Uma garçonete se aproximou com um sorriso caloroso. Era jovem, provavelmente no início dos 20 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo meio desarrumado e olhos castanhos brilhantes que pareciam sempre estar à beira de uma risada. "Boa tarde", disse ela. "Eu sou a Ana e vou atendê-lo hoje. Gostaria de ver o cardápio?" Havia algo contagiante na energia dela, uma naturalidade que imediatamente fez Lázaro se sentir mais relaxado. "Boa tarde." "Sim, por favor." Ana entregou o cardápio, e quando seus dedos roçaram nos dele por um breve segundo, Lázaro sentiu uma pequena descarga elétrica que o pegou completamente desprevenido. "Posso oferecer alguma coisa para beber enquanto o senhor escolhe? Café, bem forte se possível." "Claro. Hoje tivemos uma manhã daquelas também?" ela perguntou. E Lázaro percebeu que havia algo genuinamente interessado na pergunta. Não apenas polidez profissional. Pode-se dizer que sim. "E você? Pelo jeito, conhece bem a sensação." "Digamos que eu tenho um relacionamento complicado com manhãs de terça-feira." Ana respondeu com um sorriso travesso. "Mas café resolve quase tudo." "Concordo plenamente." Enquanto Ana foi buscar o café, Lázaro se pegou observando-a. Havia algo diferente nela, algo que o fazia querer continuar a conversa. Não era apenas sua beleza natural, embora ela fosse definitivamente atraente, mas sim a forma como ela parecia genuinamente interessada nas pessoas ao seu redor. Quando ela voltou com o café, ele havia guardado o celular e estava realmente focado em relaxar. "Aqui está seu café", disse Ana. "Decidiu o que vai querer para comer?" Lázaro olhou o cardápio novamente, mas se pegou mais interessado na opinião dela do que nas opções listadas. "O que você recomenda?" Ana pareceu genuinamente surpresa com a pergunta, mas seus olhos brilharam. "Bem, se você está tendo um dia difícil, eu recomendo o escondidinho de carne seca. É como um abraço em forma de comida." Lázaro riu, pela primeira vez em dias. Uma risada genuína. "Abraço em forma de comida? Essa é uma descrição interessante. É minha especialidade."
Ana respondeu, e ele notou o leve rubor em suas bochechas. Descrições gastronômicas pouco convencionais. Então vou confiar em você. Escondidinho de carne seca, por favor. Ótima escolha. Vai demorar uns 15 minutos, tudo bem? Perfeito. Durante a espera, Lázaro se pegou observando Ana trabalhar. Ela tinha uma forma natural de lidar com todos os clientes, lembrando dos nomes dos regulares, fazendo pequenas conversas genuínas, tratando cada pessoa como se fosse a mais importante do restaurante. Quando ela trouxe seu prato, ele estava fazendo algumas anotações de trabalho, mas imediatamente fechou o caderno. Mais trabalho? Ela perguntou. Tentativa de organizar o caos, ele respondeu. Isso parece delicioso, por sinal. Espero que seja tão bom quanto prometi. E era. O escondidinho realmente tinha gosto de abraço em forma de comida, e Lázaro se pegou relaxando completamente pela primeira vez em semanas. Quando terminou de comer, ele quase não queria ir embora. Havia algo sobre aquele lugar, sobre Ana, que o fazia sentir-se normal. Não o diretor de consultoria sempre estressado, não o workaholic que trabalhava até tarde todos os dias, apenas um homem aproveitando uma boa refeição e uma conversa agradável. A conta, por favor, disse ele finalmente. Estava certo sobre o escondidinho? Ana perguntou enquanto calculava o total. Completamente. Foi exatamente como um abraço em forma de comida. Ele pagou e deixou uma gorjeta generosa, notando a expressão de surpresa e gratidão no rosto de Ana. Obrigada, disse ela. Eu que agradeço. Você tornou um dia péssimo significativamente melhor. Quando se levantou para sair, Lázaro sentiu uma estranha relutância em partir. Espero vê-lo aqui novamente, Ana disse. E havia algo na voz dela que sugeria que ela realmente esperava isso. Pode contar com isso, ele respondeu, e percebeu que falava sério. Saindo do restaurante, Lázaro se sentiu diferente, mais leve, como se algo houvesse mudado, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. Durante o resto da tarde, ele se pegou pensando em Ana, na forma como ela descrevia comida, no seu sorriso genuíno, na naturalidade com que ela fazia todos se sentirem bem-vindos. Era estranho. Lázaro não era o tipo de homem que fantasiava sobre garçonetes ou acreditava em amor à primeira vista. Na verdade, seus colegas de trabalho sempre brincavam que ele era casado com a carreira. Aos 28 anos, nunca havia tido um relacionamento sério, preferindo focar no crescimento profissional. Não era que ele não gostasse de mulheres, simplesmente nunca havia encontrado alguém que conseguisse competir com a atenção que dedicava ao trabalho. Mas havia algo em Ana que o fazia questionar essas prioridades. Naquela noite, em seu apartamento impecavelmente organizado, Lázaro se pegou pensando em voltar ao restaurante no dia seguinte. Não porque a comida fosse excepcionalmente boa, embora fosse, mas porque queria ver Ana novamente. Ridículo, murmurou para si mesmo, mas mesmo assim já estava mentalmente reorganizando sua agenda de quinta-feira para incluir um almoço nos Sabores em Aromas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana estava contando para sua melhor amiga Carla sobre o cliente interessante que havia almoçado no restaurante. Havia algo diferente nele, ela disse, enrolando uma mecha de cabelo no dedo enquanto falava. Ele parecia genuíno. Sabe quando você encontra alguém que realmente te escuta quando você fala? Disse Carla com um sorriso malicioso. E esse homem misterioso e genuíno tem nome? Não perguntei, Ana admitiu, sentindo o rosto esquentar. Mas ele disse que voltaria. Ana Paredes, você está corada. Não estou corada. Está sim, e está sorrindo daquele jeito. Que jeito? Do jeito de quem está gostando de alguém. Ana jogou uma almofada na amiga, mas não conseguiu negar completamente. Havia algo especial naquele homem, algo que a fazia esperar ansiosamente que ele cumprisse a promessa de voltar. 2 dias depois, na quinta-feira, Lázaro apareceu novamente no restaurante. Hannah o viu pela janela antes mesmo dele entrar e sentiu o coração acelerar ligeiramente. Boa tarde, disse ela quando ele escolheu a mesma mesa do canto. Boa tarde, Ana. O fato de ele ter lembrado seu nome a fez sorrir involuntariamente. O escondidinho novamente? Ou quer experimentar algo diferente hoje? Que tal você me surpreender? Ele disse. Confio no seu julgamento gastronômico. Ana se sentiu estranhamente importante com a confiança dele. Deixe comigo. E para beber? O mesmo café que ressuscita os mortos. Desta vez Ana recomendou o bobó de camarão,
e eles conversaram mais durante a refeição. Ela descobriu que ele trabalhava com consultoria empresarial, que morava sozinho, que gostava de ler biografias nos finais de semana e que tinha uma relação complicada com plantas. Sempre esquecia de regá-las. Ele descobriu que ela era formada em gastronomia, que sonhava em ter seu próprio restaurante, que morava com a melhor amiga e que tinha o dom especial de queimar água quando tentava cozinhar em casa, apesar da formação. Como alguém formada em gastronomia queima água? Ele perguntou rindo. É um talento especial, Ana respondeu. Eu me distraio facilmente. Começo a cozinhar, lembro de uma receita que quero anotar, vou procurar o caderno, me distraio com um livro que estava lendo e quando volto para a cozinha, desastre. Desastre total. A partir daquele dia, Lázaro começou a almoçar nos Sabores em Aromas regularmente. Não todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana. Sempre escolhia a mesma mesa, sempre pedia para Ana surpreendê-lo com o prato e sempre ficavam conversando por alguns minutos antes dele ter que voltar ao trabalho. Ana começou a esperar ansiosamente por suas visitas. Preparava mentalmente pequenas histórias para contar. Pensava em pratos especiais que ele poderia gostar e se pegava olhando pela janela nos horários que ele costumava aparecer. Foi numa sexta-feira, 2 semanas depois do primeiro encontro, que o destino decidiu intervir de forma dramática. O restaurante estava mais movimentado que o normal e Ana estava correndo de um lado para o outro, tentando atender todas as mesas. Ricardo havia saído para resolver alguns assuntos no banco, deixando apenas Ana e Carlos, o cozinheiro, para dar conta do movimento. Lázaro havia chegado um pouco mais tarde que o normal, depois de uma reunião que se estendeu além do previsto. Ana o cumprimentou rapidamente, prometeu que voltaria para atendê-lo assim que possível e continuou sua correria entre as mesas. Ela estava carregando uma bandeja pesada com 4 pratos de comida quando aconteceu. Um dos clientes em uma mesa próxima fez um gesto brusco para chamar sua atenção, batendo o braço na cadeira de Ana bem no momento em que ela passava. O impacto a pegou completamente desprevenida. Ana sentiu a bandeja escorregando de suas mãos. Seu pé tropeçou na perna da cadeira e ela começou a cair para trás, os 4 pratos voando em diferentes direções. Por uma fração de segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Ana viu os pratos girando no ar, sentiu seu corpo perdendo o equilíbrio e teve a certeza absoluta de que estava prestes a protagonizar o momento mais constrangedor de sua carreira como garçonete. Foi então que se sentiu sendo amparada por braços firmes. Lázaro havia saltado da cadeira no instante em que viu Ana começando a cair. Sem nem pensar no que estava fazendo, ele se jogou para a frente e a pegou no ar, segurando-a contra o peito num movimento que seria digno de um filme romântico, se não fosse pelo fato de que havia comida espalhada por toda parte ao redor deles. Ana se encontrou literalmente no colo de Lázaro, os braços dele ao redor de sua cintura, o rosto dela a poucos centímetros do dele. Por um momento eles ficaram assim, olhando um para o outro em completo silêncio, enquanto o restaurante inteiro parou para observar a cena. Você está bem? Ele perguntou suavemente, e Ana percebeu que conseguia sentir o coração dele batendo contra seu peito. Sim, ela conseguiu murmurar, muito consciente de quão perto eles estavam, de como os olhos dele eram ainda mais bonitos de perto, de como seu perfume era masculino e reconfortante. Posso ajudá-la a se levantar? Ana acenou com a cabeça, não confiando na própria voz. Com cuidado, Lázaro a ajudou a ficar de pé, mantendo as mãos em seus braços, até ter certeza de que ela estava estável. Foi só então que eles olharam ao redor e perceberam a extensão do desastre. Havia comida espalhada por 3 mesas. Os outros clientes estavam olhando com expressões que variavam entre preocupação e diversão mal disfarçada, e Ana sentiu o rosto esquentar com o que certamente seria uma cor de vermelho digna de um tomate maduro. Eu sou um desastre, ela murmurou, abaixando-se para começar a recolher os destroços. Foi um acidente, Lázaro disse, agachando-se ao lado dela para ajudar. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas aconteceu comigo. Sempre acontece comigo. Lázaro parou de recolher os pratos quebrados e olhou para ela. Ana, você é a pessoa mais graciosa que eu conheço. Um acidente não muda isso. Ana levantou os olhos para ele, surpreendida com a sinceridade na voz dele. Graciosa.
Eu acabei de jogar comida em metade do restaurante. E eu acabei de ter o privilégio de segurá-la nos braços, ele disse, e imediatamente pareceu surpreso com a própria ousadia. Ana sentiu o coração pular uma batida. Lázaro. Desculpe, ele disse rapidamente, voltando a recolher os destroços. Não deveria ter dito isso. Não, Ana disse, tocando suavemente no braço dele. Não se desculpe. Foi a coisa mais doce que alguém já me disse depois de eu ter causado um desastre épico. Eles se olharam novamente, e Ana sentiu aquela mesma corrente elétrica de quando se conheceram, só que mais intensa agora. Ah, isso foi melhor que novela, gritou Dona Margarida, uma senhora de 70 anos que frequentava o restaurante há anos e nunca perdia uma oportunidade de comentar sobre a vida alheia. O comentário quebrou o momento, e Ana e Lázaro riram, o constrangimento se dissolvendo em humor compartilhado. Vamos limpar essa bagunça, Ana disse. E juntos eles recolheram os destroços, trabalhando em uma sincronia natural que chamou a atenção de todos os presentes. Quando finalmente terminaram, Ana se virou para Lázaro com um sorriso envergonhado. Obrigada você sabe, por me salvar de uma queda potencialmente mortal. Foi um prazer, literalmente. Ana riu, sentindo uma pontada de algo que ela não conseguia identificar completamente. Atração? Carinho? Ou talvez algo mais profundo. Seu almoço, ela disse de repente, percebendo que no meio do caos eles haviam esquecido completamente do motivo pelo qual ele estava ali. Não se preocupe com isso. Na verdade, ele hesitou por um momento. Que tal eu ajudá-la a terminar o expediente e depois, talvez possamos jantar juntos? Quer dizer, se você quiser, em um lugar onde você não precise servir a comida. Ana sentiu o coração acelerar. Você está me convidando para um encontro? Estou, ele disse parecendo ligeiramente nervoso. A menos que você ache uma péssima ideia sair com alguém que você acabou de conhecer de uma forma tão dramática. Dramática é pouco, Ana riu. Mas sim, eu adoraria jantar com você. Sério? Sério. Mas só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Se eu tropeçar novamente, você me segura de novo? Lázaro sorriu. E Ana percebeu que era o sorriso mais genuíno e feliz que ela já havia visto em seu rosto. Prometo que sempre vou segurá-la quando você cair. E naquele momento, parado no meio de um restaurante bagunçado, cercado por clientes curiosos e destroços de comida, Ana soube que havia encontrado algo especial. Talvez não fosse amor à primeira vista. Tecnicamente, já fazia 2 semanas que eles se conheciam, mas definitivamente era amor à primeira queda. Então, disse ela, que horas você quer me buscar? Ana Paredes nunca havia se preparado tanto para um encontro em toda a sua vida. E isso dizia muito, considerando que ela era o tipo de pessoa que levava 40 minutos para escolher qual camiseta usar para ir ao supermercado. Eram 6 horas da tarde de uma sexta-feira, e seu quarto parecia ter sido atingido por um furacão de roupas, sapatos e acessórios. Carla estava sentada na cama, observando com diversão, enquanto Ana experimentava a 15ª combinação da noite. Ana, você já experimentou metade do seu guarda-roupa, disse Carla folheando uma revista. E o homem já te viu de uniforme de garçonete coberta de comida. Duvido que ele se importe se você usar jeans. Mas esse é nosso primeiro encontro oficial, Ana respondeu, tirando a blusa azul clara que acabara de vestir. Preciso causar uma boa impressão. Pelo que você me contou, você já causou uma impressão memorável ao cair literalmente no colo dele. Ana parou no meio do movimento de puxar outra blusa. Carla, você acha que ele só me convidou por pena? Tipo, coitada da garçonete desastrada, melhor levá-la para jantar? Carla colocou a revista de lado e olhou seriamente para a amiga. Ana, você descreveu um homem que almoça no restaurante 3 vezes por semana há 2 semanas, que sempre escolhe ser atendido por você, que pula da cadeira para te salvar de uma queda e depois te convida para sair. Isso não soa como pena para mim. Talvez ele seja apenas educado? Nenhum homem é tão educado. Ana suspirou, olhando para o espelho. Ela havia escolhido um vestido simples de cor vinho, que realçava seus olhos castanhos e era elegante sem ser exagerado. Com sandálias baixas, nada de salto alto. Ela não queria arriscar mais acidentes. E uma bolsa pequena, ela parecia apropriada para um jantar casual. Como estou? Perguntou fazendo uma pequena pirueta. Linda. Agora respire fundo
E tente não derrubar nada durante o jantar. Muito encorajadora, obrigada. É para isso que servem as melhores amigas. O interfone tocou exatamente às 7 horas e Ana sentiu uma onda de nervosismo misturado com excitação. Ele é pontual, notou Carla. Boa qualidade em um homem. Ana desceu as escadas do prédio com o estômago cheio de borboletas. Quando abriu a porta, Lázaro estava parado na calçada ao lado de um carro sedã preto, vestindo calça social escura e uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele havia abandonado o terno formal e parecia mais relaxado, embora ainda elegante. Oi, disse ela, de repente se sentindo tímida. Oi, ele respondeu. E Ana notou que ele parecia ligeiramente nervoso também. Você está linda. Obrigada, você também está... bem, bonito. Eles ficaram parados por um momento, sorrindo um para o outro com a estranha formalidade de duas pessoas que já se conhecem há semanas, mas estão tendo seu primeiro encontro oficial. Então, disse Lázaro, abrindo a porta do carrapato para ela, espero que goste de comida italiana. Adoro, especialmente quando não sou eu quem tem que prepará-la. O restaurante italiano que Lázaro havia escolhido era aconchegante e íntimo, com iluminação suave, mesas pequenas e o aroma delicioso de alho e manjericão flutuando no ar. Era o tipo de lugar que Ana sempre havia imaginado frequentar quando fosse uma chefe famosa. Não o tipo de lugar que ela esperaria visitar como convidada. Isso é lindo, disse ela, olhando ao redor enquanto o garçom os levava para uma mesa perto da janela. Pensei que você apreciaria um lugar onde a comida é preparada por profissionais. Lázaro disse com um sorriso travesso. Ah, muito engraçado. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Ana subitamente percebeu que essa era a primeira vez que conversariam sem a constante interrupção de outros clientes no restaurante. Ela se sentiu estranhamente nervosa. Então, disse Lázaro, agora que não estamos no seu ambiente de trabalho, posso fazer uma pergunta que venho querendo fazer há semanas? Claro. Por que gastronomia? Quero dizer, o que fez você decidir que queria trabalhar com comida? Ana sorriu, sentindo-se mais relaxada. Essa era uma pergunta fácil. Minha avó, disse ela. Ela era italiana de verdade. Veio para o Brasil quando era jovem e cozinhava como se a comida fosse uma forma de amar as pessoas. Passei a infância toda na cozinha dela, aprendendo que cada prato conta uma história. Isso é lindo. E você? Sempre quis trabalhar com consultoria empresarial? Ou isso foi um acidente? Lázaro riu. Definitivamente não foi meu sonho de criança. Na verdade, eu queria ser arquiteto. Sério? O que aconteceu? A vida aconteceu. Meus pais acharam que a arquitetura era uma carreira instável, me empurraram para a administração e, de alguma forma, acabei ajudando empresas a resolverem problemas. Não é uma paixão, mas sou bom nisso. Ana percebeu uma pontada de tristeza na voz dele. Você se arrepende? Às vezes. Principalmente quando estou sentado em reuniões intermináveis, ouvindo pessoas falarem sobre otimizar sinergias. Otimizar sinergias? Ana repetiu, fazendo aspas com os dedos. Isso nem é uma frase real. Exato. Você entende. Eles riram, e Ana sentiu a tensão inicial se dissolvendo completamente. Era fácil conversar com Lázaro natural, como se eles fossem velhos amigos recuperando o tempo perdido. O garçom veio anotar o pedido, e Ana ficou impressionada quando Lázaro pediu em italiano fluente. Você fala italiano? Ela perguntou depois que o garçom se afastou. Um pouco. Fiz um curso há alguns anos. Sempre tive vontade de visitar a Itália, conhecer a arquitetura de lá. Isso é incrível. Eu sempre quis aprender, mas nunca tive tempo. Ou dinheiro para um curso. Posso te ensinar algumas palavras básicas, se quiser. Sério, tipo o quê? Lázaro pensou por um momento. Bela significa linda. Ana sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Bela, repetiu. Perfeito. Sei que você vai amar esta. Mi piace cucinare. Significa eu gosto de cozinhar. Mi piace cucinare. Ana repetiu cuidadosamente. Embora no meu caso seja mais mi piace provare cucinare e bruciare tudo. Isso seria mi piace provare de cucinare e bruciare tutto. Lázaro corrigiu rindo. Você acabou de me ensinar como dizer que sou uma desastre na cozinha em italiano. Obrigada. É uma habilidade útil para se ter. A comida chegou. Lasanha para Ana e risoto de cogumelos para Lázaro.
e Ana teve que admitir que estava deliciosa. Eles continuaram conversando sobre tudo e qualquer coisa. Filmes favoritos. Ela adorava comédias românticas, ele preferia thrillers. Livros. Ela lia romances e livros de culinária. Ele lia biografias e livros de negócios. Músicas. Ambos gostavam de MPB e pop internacional. Planos para o futuro. Então você realmente quer ter seu próprio restaurante? Lázaro perguntou. É o sonho da minha vida. Um lugar pequeno, aconchegante, onde eu possa criar pratos que façam as pessoas felizes. Nada muito sofisticado, sabe? Apenas comida boa, feita com amor. Parece perfeito. E onde seria? Ainda não sei. Talvez aqui mesmo, num bairro residencial. Ou quem sabe na praia. Imagina um restaurante pequeno na beira-mar, onde as pessoas possam comer bem enquanto ouvem o barulho das ondas. Ana parou, percebendo que estava divagando. Desculpe, eu fico muito empolgada quando falo sobre isso. Não se desculpe. É lindo ver alguém falando sobre seus sonhos com tanta paixão. E você? Tem algum sonho secreto além de explicar conceitos básicos de gestão para executivos? Lázaro hesitou por um momento. Na verdade, tenho. Sempre quis projetar uma casa perfeita, sabe? Com cada detalhe pensado para fazer a vida das pessoas mais fácil e bonita. Por que não faz? Porque sou realista demais, eu acho. É fácil sonhar, mais difícil correr riscos. Ana o estudou por um momento. Você sabe o que eu acho? O quê? Acho que você se subestima. Aposto que seria um arquiteto incrível. Lázaro sorriu, mas Ana percebeu que era um sorriso meio melancólico. Obrigado por acreditar em mim. Sempre. Depois do jantar, eles caminharam lentamente até o carro. A noite estava agradável, com uma brisa suave e o céu estrelado. Ana, disse Lázaro quando eles pararam ao lado do carro, posso confessar uma coisa? Claro, eu estava nervoso sobre hoje à noite. Sério? Você parecia tão confiante. Por fora, talvez. Por dentro, eu estava aterrorizado. Faz muito tempo desde a última vez que saí com alguém para um encontro de verdade. Ana se virou para olhá-lo. Quanto tempo? 2 anos. Talvez 3. Nossa. Por quê? Lázaro passou a mão pelos cabelos, um gesto que Ana estava começando a reconhecer como seu sinal de nervosismo. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer tirar tempo do trabalho, ele admitiu. Meus colegas sempre brincam que eu sou casado com a carreira, e talvez eles estivessem certos, até conhecer você. Ana sentiu o coração acelerar. Lázaro, você me faz rir, Ana. Me faz querer chegar em casa mais cedo, querer ter histórias interessantes para contar. Você me faz querer ser uma pessoa mais completa. Eles estavam parados muito perto um do outro agora, e Ana podia sentir o perfume dele, ver as pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos dele. Você sabe o que é engraçado? Ela disse suavemente. O quê? Carla sempre me diz que eu preciso me abrir mais para possibilidades, conhecer pessoas novas. Mas a verdade é que eu nunca encontrei ninguém que me fizesse querer conhecer melhor. E agora? Agora eu encontrei. Eles se beijaram suavemente, ali parado na calçada ao lado do carro. Foi um beijo doce, hesitante no começo, depois mais confiante. Ana sentiu como se algo dentro dela se acendesse, uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso foi... Ana começou. Perfeito. Lázaro terminou. Eu ia dizer, melhor que um escondidinho, mas perfeito funciona também. Ele riu, e Ana percebeu que adorava o som da risada dele. Posso te levar para casa? Eu adoraria. Durante o caminho de volta, eles conversaram sobre coisas pequenas e importantes ao mesmo tempo. Ana descobriu que Lázaro tinha uma coleção secreta de livros de culinária, para entender melhor suas descrições gastronômicas. Ele brincou que ele tocava violão nas horas vagas e que tinha um medo irracional de palhaços. Lázaro descobriu que Ana falava com as plantas e que elas realmente pareciam crescer melhor por isso, que ela colecionava receitas de família que encontrava em sebos e que tinha o sonho secreto de escrever um livro de culinária um dia. Quando chegaram ao prédio de Ana, nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Obrigada pelo jantar, disse Ana. Foi perfeito. Obrigado por aceitar sair comigo, mesmo depois do incidente da bandeja. O incidente da bandeja foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo tendo te deixado coberta de comida, na frente de todo mundo? Especialmente por isso. Se não fosse pelo incidente da bandeja,
Talvez você nunca tivesse coragem de me convidar para sair. Lázaro sorriu. Verdade. Eu provavelmente teria continuado almoçando lá indefinidamente, inventando desculpas para conversar com você por mais alguns minutos. E eu provavelmente teria continuado inventando descrições cada vez mais malucas para os pratos, só para ver você rir. Posso te ver novamente? Ele perguntou. Quer dizer, além dos almoços no restaurante. Eu adoraria. Que tal amanhã? Podemos fazer algo durante o dia. Talvez algo onde seja mais difícil para você cair em cima de mim. Ana riu. Ei, aquilo foi uma única vez. Por enquanto, você é terrível. E você é maravilhosa. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais calma, saboreando o momento. Ana se sentiu como se estivesse flutuando. Boa noite, Ana. Boa noite, Lázaro. Ana subiu as escadas como se estivesse caminhando nas nuvens. Quando abriu a porta do apartamento, Carla estava esperando na sala, claramente fingindo ler um livro. E então? Carla perguntou, largando o livro imediatamente. Foi... Ana se jogou no sofá ao lado da amiga. Foi incrível, Carla. Ele é engraçado e inteligente e gentil e me ouve de verdade quando eu falo. E beijamos! Carla gritou de alegria e abraçou a amiga. Ana, finalmente! Ele quer me ver novamente amanhã. Óbvio que quer. Qualquer homem com 2 neurônios funcionando quereria. Ana sorriu, tocando os lábios distraidamente. Carla, eu acho que estou me apaixonando. Já era hora. Naquela noite, Ana dormiu com um sorriso no rosto, sonhando com olhos castanhos claros e a sensação de estar nos braços de alguém pela primeira vez na vida. Do outro lado da cidade, Lázaro estava deitado em sua cama, olhando para o teto com uma expressão de completa incredulidade. Em 28 anos de vida, ele nunca havia se sentido assim, como se o mundo tivesse ganhado cores mais vivas, como se o ar fosse mais fácil de respirar. Ele pegou o celular e, por um impulso, digitou uma mensagem para Ana. Obrigado pela noite perfeita. Durma bem, Bela. A resposta veio alguns minutos depois. Obrigada a você. Até amanhã. Lázaro sorriu, olhando para a tela. Era a primeira vez em anos que ele estava genuinamente ansioso pelo dia seguinte, e não tinha nada a ver com trabalho, ou reuniões, ou metas profissionais. Tinha tudo a ver com uma garçonete de cabelos castanhos, que descrevia comida como se fosse poesia, e que havia tropeçado diretamente em seu coração. E pela primeira vez na vida, Lázaro Herrera estava perfeitamente bem com a ideia de ter perdido o controle sobre alguma coisa, especialmente quando essa alguma coisa era o amor. Ana acordou no sábado de manhã com uma sensação que ela não experimentava há anos, pura felicidade antecipada. Pela primeira vez em muito tempo, tinha algo especial para esperar que não envolvia trabalho ou responsabilidades. Lázaro havia mandado uma mensagem às 8 da manhã. Bom dia, Bela. Que tal um passeio no parque? Prometo escolher um lugar onde seja impossível você tropeçar em mim, embora eu não me importaria se acontecesse novamente. Ana riu sozinha na cama, digitando de volta. Desafio aceito, mas não faça promessas que não pode cumprir. Meu talento para acidentes é legendário. Eles combinaram de se encontrar no Parque Ibirapuera às 10 horas. Ana escolheu um look casual mais cuidadoso. Jeans, blusa verde água que realçava seus olhos, tênis confortável e uma jaqueta leve amarrada na cintura. Nada de saltos, nada de roupas complicadas. Ela queria aproveitar o dia sem se preocupar com possíveis desastres fashion. Carla havia saído cedo para visitar a mãe, mas deixou um bilhete na geladeira. Divirta-se, não derrube nada e me conte todos os detalhes depois. PS. Há croissants na bancada para você não sair de estômago vazio e fazer alguma besteira por hipoglicemia. Ana sorriu pegando um dos croissants. Carla a conhecia bem demais. Chegou ao parque 5 minutos antes do horário combinado, um recorde pessoal de pontualidade, e viu Lázaro esperando perto da entrada principal. Ele estava de jeans escuro, camiseta branca e óculos de sol, parecendo completamente diferente do executivo sisudo que ela conhecera inicialmente. Mais jovem, mais relaxado, mais acessível. Oi, disse ela, se aproximando com um sorriso involuntário. Oi, ele respondeu, tirando os óculos e guardando no bolso. Você conseguiu chegar aqui sem incidentes? Por enquanto, o dia ainda é jovem. Eles começaram a caminhar pelas trilhas do parque. Era um sábado ensolarado, e o lugar estava cheio de famílias, casais,
crianças brincando e pessoas fazendo exercícios. Ana sempre amou a energia dos parques nos finais de semana. Havia algo sobre as pessoas relaxando e aproveitando o tempo livre que a fazia sentir-se esperançosa sobre a humanidade. Então, disse Lázaro, enquanto passavam por um lago onde crianças brincavam com barquinhos de papel, conte-me algo sobre você que eu ainda não sei. Ana pensou por um momento. Bem, eu tenho uma coleção secreta. De quê? Sal e pimenta. Lázaro parou de andar e a olhou com uma expressão divertida. Sal e pimenta? Não ria. Ana disse, embora estivesse rindo também. Eu coleciono saleiros e pimenteiros diferentes. Tenho uns em formato de flamingos, outros que parecem cactos, um conjunto que parece dois gatos dormindo. É meio obsessivo. Isso é inesperadamente adorável. Inesperadamente. Quero dizer, é adorável. Ponto final. Eles continuaram caminhando, e Ana se sentiu confortável de uma forma que raramente experimentava com pessoas novas. Era fácil falar com Lázaro. Fácil ser ela mesma sem filtros ou pretensões. Sua vez, disse ela. Me conte um segredo. Lázaro hesitou por um momento. Bem, desde ontem à noite, tenho pensado muito sobre o que você disse, sobre eu ser um bom arquiteto. E eu comecei a desenhar de novo, pela primeira vez em anos. Ana parou de andar e se virou para ele. Sério. Cheguei em casa depois de te deixar e fiquei acordado até 2 da manhã desenhando plantas para aquela casa perfeita que mencionei ontem. Lázaro, isso é incrível. É loucura, é o que é. Tenho 28 anos, uma carreira estável, responsabilidades financeiras e uma paixão que você abandonou muito cedo. Ana o interrompeu. Não há nada de louco em perseguir algo que te faz feliz. Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Você é muito otimista, sabia? E você é muito pessimista. Bela combinação. Eles encontraram um banco próximo ao lago e se sentaram para observar as pessoas passando. Ana estava contando uma história sobre a vez que tentou fazer um bolo de chocolate e acabou criando algo que parecia mais com uma arma biológica, quando viu alguém conhecido se aproximando. Ana! Ana Paredes! Ana levantou os olhos e gemeu internamente. Era Marcelo Silva, um ex-colega da faculdade de gastronomia, que sempre havia sido competitivo e ligeiramente arrogante. Ele estava vestido com roupas de marca e uma expressão de superioridade que Ana lembrava bem dos tempos de universidade. Oi, Marcelo, disse ela tentando soar cordial. Nossa, que coincidência! Como você está? Ainda trabalhando como garçonete? Ele disse a palavra como se fosse algo ligeiramente embarrassing. Ana sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, Lázaro se levantou e estendeu a mão para Marcelo. Lázaro Herrera, disse ele com um sorriso educado, mas frio. E você é? Marcelo Silva. Sou chefe em um restaurante no centro. Talvez você conheça Le Bernardin. Ana revirou os olhos. Marcelo sempre teve o hábito de exagerar seu próprio sucesso. Ela sabia, através de amigos em comum, que ele era sous-chefe em um restaurante que tentava parecer mais francês do que realmente era. Não conheço, disse Lázaro, e Ana percebeu uma pontada de diversão em sua voz. Ana e eu estudamos juntos, Marcelo continuou, ignorando a resposta de Lázaro. Sempre soube que ela seria, bem, que acabaria fazendo algo diferente da gastronomia de alto nível. Por que você diz isso? Lázaro perguntou. E Ana percebeu uma mudança sutil em seu tom. Ana sempre foi mais, digamos, caseira na sua abordagem culinária. Muito doce, muito sentimental. Não tem a dureza necessária para a gastronomia profissional. Ana sentiu uma onda de humilhação e raiva. Era exatamente por isso que ela havia parado de falar com a maioria dos colegas da faculdade depois da formatura. Entendo, disse Lázaro, e havia algo gelado em sua voz agora. Então você está dizendo que Ana não tem o que é preciso para ser uma chefe de sucesso porque ela se importa com as pessoas e quer fazer comida que toque os corações delas, não apenas impressione críticos pretensiosos? Marcelo pareceu surpreso com a resposta direta. Bem, eu não disse exatamente isso. Foi exatamente o que você disse. Lázaro continuou. E posso te garantir que você está completamente errado. Ana tem mais talento culinário e instinto para a hospitalidade no dedo mindinho do que a maioria dos chefes que eu conheço tem no corpo inteiro. Ana olhou para Lázaro, surpreendida e tocada pela forma como ele a defendeu. Marcelo parecia estar tentando pensar em uma resposta,
Mas Lázaro não havia terminado. Na verdade, ele disse, passando o braço ao redor dos ombros de Ana, tenho certeza de que quando Ana abrir seu próprio restaurante, e ela vai, será um sucesso exatamente porque ela entende que comida é sobre amor, não sobre ego. Seu próprio restaurante? Marcelo riu com desdém. Ana, você está sabendo que quase 80% dos restaurantes novos fecham no primeiro ano? Principalmente os que são abertos por pessoas sem experiência em gestão ou capital suficiente. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as suas inseguranças sobre seus sonhos vieram à tona de uma vez. Marcelo, disse Lázaro, e sua voz estava tão fria que Ana quase esperou ver gelo se formando no ar. Foi um prazer conhecê-lo, mas tenho certeza de que você tem lugares importantes para estar. Era uma clara dismissão, e Marcelo finalmente captou a mensagem. Claro, claro. Ana, foi bom te ver. Boa sorte com tudo. Ele se afastou rapidamente. Ana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Ana, Lázaro disse suavemente, você está bem? Ele tem razão, ela murmurou. O quê? Marcelo, ele tem razão sobre tudo. Eu não tenho experiência em gestão, não tenho capital, provavelmente não tenho a dureza necessária para sobreviver no mundo da gastronomia profissional. Ana, olhe para mim. Ela levantou os olhos relutantemente. Aquele cara é um idiota pretensioso que claramente se sente ameaçado por você. Por que ele se sentiria ameaçado por mim? Porque você tem algo que ele nunca vai ter. Paixão genuína e a habilidade de fazer as pessoas se sentirem especiais. Você acha que eu almoço no seu restaurante 3 vezes por semana porque a comida é a melhor da cidade? Ana deu de ombros. Eu vou lá porque você me faz sentir como se fosse a pessoa mais importante no mundo quando estou sentado naquela mesa. Você lembra como eu gosto do café? Pergunta sobre meu dia, recomenda pratos como se fosse sua missão pessoal me fazer feliz. Isso é um dom, Ana, e é exatamente por isso que você será uma chefe incrível. Ana sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, de gratidão, de emoção, de algo que ela não conseguia nomear completamente. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça por falar a verdade. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, observando as famílias passeando e as crianças brincando. Ana se sentiu gradualmente relaxando novamente. Lázaro? Sim? Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você se importa tanto? Quero dizer, por que meus sonhos são importantes para você? Lázaro pensou por um longo momento antes de responder. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor, disse ele finalmente. Porque quando você fala sobre seus sonhos, seus olhos brilham de uma forma que me faz acreditar que talvez seja possível ter paixão pelo que você faz para viver. E porque... Ele hesitou. Por quê? Porque eu estou me apaixonando por você, Ana. E quando você se apaixona por alguém, os sonhos dessa pessoa se tornam importantes para você também. Ana sentiu o coração parar por um momento. Você está me apaixonando por você? Sim, completamente. Sem pensar, Ana se inclinou e o beijou. Foi um beijo diferente do da noite anterior, mais urgente, mais profundo, cheio de emoções que nenhum dos dois sabia como expressar com palavras. Quando se separaram, ambos estavam ligeiramente sem fôlego. Eu também, Ana sussurrou. Estou me apaixonando por você também. Eles sorriram um para o outro e Ana se sentiu como se o mundo tivesse ganhado uma nova dimensão de possibilidades. Então, disse Lázaro, que tal irmos embora daqui e você me mostrar sua coleção de sal e pimenta? Ana riu. Só se você me mostrar os desenhos que fez ontem à noite. Acordo fechado. Eles se levantaram para ir embora, caminhando de mãos dadas em direção à saída do parque. Ana se sentiu mais leve do que havia se sentido em meses, como se o encontro com Marcelo, por mais desagradável que tenha sido, tivesse de alguma forma clarificado coisas importantes para ela. Ela tinha sonhos, sim, e talvez eles fossem difíceis de alcançar. Mas agora ela tinha alguém que acreditava nela. Alguém que a via não como a garçonete desastrada que derramava comida, mas como a mulher capaz e apaixonada que ela sabia que poderia ser. E pela primeira vez, Ana começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente pudesse tornar seus sonhos realidade. Lázaro? Sim, obrigada por me defender lá. Sempre, ele disse apertando a mão dela. Sempre vou te defender, Ana. E sempre vou acreditar em você,
mesmo quando você não acreditar em si mesma. Ana sorriu, sentindo como se o coração fosse explodir de felicidade. Isso foi a coisa mais romântica que alguém já me disse. Ainda bem, porque eu tenho muito mais de onde isso veio. E caminhando de mãos dadas em direção a um futuro que, de repente, parecia cheio de possibilidades infinitas, Ana soube que havia encontrado não apenas alguém para amar, mas alguém que a amaria de volta exatamente como ela era. 3 semanas se passaram desde o encontro no parque, e Ana estava vivendo em uma bolha de felicidade que ela não sabia que era possível. Lázaro havia se tornado parte da rotina dela de uma forma tão natural que parecia que ele sempre esteve lá. Ele ainda almoçava nos Sabores em Aromas regularmente, mas agora eles também se viam quase todos os dias depois do trabalho. Caminhadas no parque, jantares em pequenos restaurantes que Ana queria experimentar, noites tranquilas no apartamento dela assistindo filmes com Carla, que havia aprovado Lázaro instantaneamente, e uma tarde memorável no apartamento dele, onde Ana finalmente viu os desenhos arquitetônicos que ele havia feito. Lázaro, isso é incrível, ela havia dito, folheando os cadernos cheios de plantas detalhadas, elevações e perspectivas de uma casa que parecia saída de um sonho. Por que você não está fazendo isso profissionalmente? Porque sou covarde, ele havia respondido. Mas Ana percebeu que ele estava começando a considerar seriamente a possibilidade de uma mudança de carreira. Naquela segunda-feira de manhã, Ana estava cantarolando enquanto preparava mesas para o almoço, quando Ricardo se aproximou com uma expressão séria que ela raramente via. Ana, posso falar com você um minuto? Claro, Sr. Ricardo. Algum problema? Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe do movimento da cozinha. Ana, você sabe que gosto muito de você. Tem sido uma funcionária excelente. E mais que isso, você traz uma energia positiva para este lugar que os clientes adoram. Ana sentiu um frio no estômago. Conversas que começavam assim raramente terminavam bem. Mas, ela perguntou, mas eu preciso te contar algo. Recebi uma proposta para vender o restaurante. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. O quê? É uma oferta muito boa, Ana. Uma rede de restaurantes quer comprar o ponto, renovar tudo e transformar em uma unidade da franquia deles. Mas, e nós? E os funcionários? Ricardo suspirou pesadamente. Eles disseram que manteriam alguns funcionários, mas seria com novos contratos, novo cardápio, nova gestão. Seria completamente diferente. Ana sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Os Sabores em Aromas era mais que um emprego para ela. Era sua escola prática, o lugar onde ela aprendia sobre hospitalidade e gestão, onde sonhava com ter seu próprio negócio um dia. Quando isso aconteceria? Se eu aceitar, eles querem fechar o negócio até o final do mês, ou seja, teríamos mais 2 semanas. Você vai aceitar? Ricardo olhou ao redor do restaurante que havia construído com tanto carinho ao longo dos anos. Ana, eu tenho 58 anos. Minha esposa quer que eu me aposente. Os médicos dizem que preciso diminuir o estresse. Financeiramente faz sentido aceitar. Ana entendeu. Ela realmente entendeu. Mas isso não tornava a notícia menos devastadora. Posso ter alguns dias para processar isso? Claro. E Ana, se você quiser, posso dar uma recomendação excelente para qualquer lugar onde você queira trabalhar. Ana acenou com a cabeça, não confiando na própria voz para responder. O resto do dia passou em uma névoa. Ana funcionou no piloto automático, servindo mesas e sorrindo para os clientes, mas por dentro ela estava em pânico. O que faria agora? Onde trabalharia? Como pagaria as contas? Quando Lázaro apareceu para o almoço, como sempre fazia às segundas-feiras, Ana mal conseguiu olhar para ele sem começar a chorar. Ana, o que aconteceu? Ele perguntou imediatamente, percebendo que algo estava errado. Depois, ela murmurou, te conto depois do trabalho. Lázaro a observou com preocupação durante toda a refeição, e Ana se sentiu grata por ele não insistir em uma explicação na frente dos outros clientes. Às 6 horas, quando o restaurante fechou, Lázaro estava esperando na calçada. Agora me conta, disse ele passando o braço ao redor dos ombros dela. Ana contou tudo enquanto caminhavam até o apartamento dela. Sobre Ricardo vender o restaurante, sobre a incerteza do futuro, sobre a sensação de que estava perdendo não apenas um emprego, mas um pedaço dos seus sonhos. Ana, disse Lázaro quando ela terminou, eu sinto muito,
Sei o quanto esse lugar significa para você. Eu não sei o que vou fazer, Lázaro. Não sei onde vou trabalhar, como vou pagar as contas. E se isso for um sinal de que eu deveria desistir do sonho do restaurante? Talvez Marcelo estivesse certo. Talvez eu não tenha o que é preciso para o mundo da gastronomia. Ei! Lázaro parou de andar e se virou para ela. Não deixe aquele idiota entrar na sua cabeça novamente. Isso não é sobre você não ter talento. É sobre circunstâncias. Essas coisas acontecem. Mas e se... E se nada? Ana, olhe para mim. Você é uma das pessoas mais talentosas e determinadas que eu conheço. Um revés não muda isso. Ana se sentiu um pouco melhor, mas ainda estava ansiosa. Eu só tenho tanto medo de fracassar. Todo mundo tem, mas sabe o que é pior que fracassar? Nunca tentar. Eles chegaram ao apartamento e Carla imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, fazendo Ana se sentar no sofá e indo buscar chá. Ana contou a história novamente e Carla ficou tão indignada quanto esperado. Que absurdo! Como eles podem simplesmente aparecer e destruir um negócio familiar assim? É legal, disse Lázaro. Ricardo tem o direito de vender se quiser. Legal, talvez, mas não é certo, Carla continuou. E agora? Ana, você tem algum plano? Ainda não. Talvez eu procure trabalho em outro restaurante, ou talvez... Ana parou no meio da frase, uma ideia maluca começando a se formar em sua mente. Ou talvez o quê? Lázaro perguntou. É loucura, Ana disse, balançando a cabeça. Diga assim mesmo. E se eu tentasse comprar o restaurante? Carla quase cuspiu o chá. O quê? Eu sei, é completamente insano. Eu não tenho dinheiro, não tenho experiência em gestão, não tenho nada. Mas, e se? Lázaro se inclinou para a frente, interessado. Conte-me mais sobre essa ideia maluca. Bem, Ana começou animando-se ligeiramente. Eu conheço o restaurante melhor que qualquer pessoa. Sei o que os clientes gostam, sei o que funciona e o que não funciona. Tenho ideias para melhorar o cardápio, para atrair mais clientes. Ana, Carla interrompeu gentilmente. Isso soa maravilhoso, mas você tem uns R$ 2.000 na conta bancária. A realidade caiu sobre Ana como um balde de água fria. Você tem razão. É uma fantasia ridícula. Não, disse Lázaro lentamente. Não é ridícula. É ambiciosa. É assustadora. Mas não é ridícula. Lázaro, seja realista. Eu não tenho dinheiro para comprar um restaurante. Mas eu tenho. As duas mulheres olharam para ele em silêncio. O que você quer dizer? Ana perguntou. Quero dizer que tenho dinheiro guardado. Muito dinheiro. E se você está falando sério sobre querer tentar comprar o restaurante, eu gostaria de ser seu sócio investidor. Ana sentiu o queixo cair. Lázaro, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Ana, eu trabalho em consultoria há anos, ganho bem, vivo de forma simples e invisto meu dinheiro. Tenho mais do que o suficiente para este tipo de investimento. Mas você mal me conhece há um mês. Eu te conheço o suficiente para saber que você tem visão, talento e dedicação. E do ponto de vista empresarial, faz sentido. Um restaurante pequeno, bem localizado, com clientela estabelecida, é um bom investimento. Carla estava olhando de um para o outro, como se estivesse assistindo um jogo de tênis muito rápido. Ana, disse Lázaro pegando as mãos dela, eu não estou oferecendo isso por caridade ou por romantismo. Estou oferecendo porque acredito em você e porque acredito que poderíamos fazer algo incrível juntos. Ana sentiu uma mistura de emoção, gratidão e pânico absoluto. Lázaro, isso é muita responsabilidade. E se eu fracassar? E se eu perder seu dinheiro? E se você for um sucesso estrondoso? E se criamos o restaurante mais amado da cidade? Vocês dois estão loucos, disse Carla, mas Ana podia ver um brilho de empolgação nos olhos da amiga. Mas, meu Deus, Ana, imagina se der certo. Ana se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Eu preciso pensar, preciso calcular números, fazer planos, conversar com Ricardo sobre os detalhes da venda. Ana, Lázaro disse suavemente, respire. Ela parou de andar e olhou para ele. Você realmente faria isso? Investiria em mim? Num piscar de olhos. Mesmo sabendo que eu sou a pessoa que queima água, e especialmente sabendo disso, significa que você sempre terá histórias interessantes para contar. Ana se sentou novamente ao lado dele, sentindo como se sua vida inteira estivesse mudando na frente dos olhos. Ok,
disse ela lentamente. Vamos supor, hipoteticamente, que isso seja possível. Qual seria o próximo passo? Primeiro você precisa conversar com Ricardo e descobrir quanto ele está pedindo pelo restaurante. Depois, precisamos ver a proposta da franquia e entender se podemos fazer uma oferta competitiva. E se ele aceitar nossa oferta? Aí você vira empresária da noite para o dia. A enormidade da situação atingiu Ana de uma vez. Ela, Ana Paredes, que há uma semana estava preocupada apenas em não derrubar bandejas, poderia estar prestes a se tornar dona do próprio restaurante. Estou apavorada, admitiu. Bom, disse Lázaro, se você não estivesse apavorada, eu ficaria preocupado. Medo significa que você entende a seriedade da situação. Ana, disse Carla, posso dar minha opinião honesta? Claro. Eu acho que você deveria pelo menos tentar. No pior dos casos, Ricardo diz não, e você procura emprego em outro lugar. No melhor dos casos. No melhor dos casos, eu realizo meu sonho 5 anos mais cedo do que planejei. Exato. Ana olhou para Lázaro. E nossa relação? Como isso funcionaria? Misturar negócios com relacionamento pessoal? Seria complicado, ele admitiu. Mas acredito que somos adultos o suficiente para separar as coisas quando necessário. E além disso, ele sorriu. Já trabalhamos bem juntos. Você me alimenta, eu pago a conta. É uma parceria que funciona. Ana riu, sentindo um pouco da tensão se dissolvendo. Quando você coloca assim... Então, vamos conversar com Ricardo amanhã? Ana respirou fundo. Era loucura. Era assustador. Era tudo que ela nunca havia imaginado que seria corajosa o suficiente para tentar. Vamos conversar com Ricardo amanhã. Lázaro sorriu e a beijou suavemente. Estou orgulhoso de você. Por quê? Eu ainda não fiz nada. Por estar disposta a tentar. Isso já é mais do que a maioria das pessoas faria. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Sua mente estava acelerada, pensando em todas as possibilidades, todos os medos, todos os sonhos que de repente pareciam ao alcance das mãos. Carla, que estava igualmente empolgada para dormir, se sentou na cama de Ana às 2 da manhã. Ana, você está acordada? Como se eu conseguisse dormir. Estou com medo por você, mas também estou muito empolgada. Sabe por quê? Por quê? Porque pela primeira vez desde que te conheço, você está correndo atrás do que quer, ao invés de apenas sonhando com isso. E se eu não conseguir? E se você conseguir? Ana sorriu no escuro. Carla? Sim? Obrigada por acreditar em mim. Sempre, minha amiga, sempre. Na manhã seguinte, Ana chegou ao trabalho com uma mistura de nervosismo e determinação que ela nunca havia sentido antes. Ricardo percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ana, você parece diferente hoje. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor sobre a venda do restaurante? Eles se sentaram na mesma mesa do dia anterior, mas desta vez Ana estava do outro lado da conversa. Senhor Ricardo, quanto a franquia ofereceu pelo restaurante? Ricardo pareceu surpreso com a pergunta direta. Por que você quer saber? Porque eu gostaria de fazer uma oferta também. Ricardo a olhou como se ela tivesse dito que queria comprar a lua. Ana, você está brincando comigo? Não, senhor Ricardo. Estou completamente séria. Tenho um investidor, tenho planos e tenho muito amor por este lugar. Ana, querida, você é maravilhosa. Mas comprar um restaurante não é como comprar uma roupa nova. Você tem ideia da responsabilidade envolvida? Tenho. E sei que estou preparada para isso. Ricardo estudou o rosto dela por um longo momento. Quem é seu investidor? Lázaro Herrera. Ele trabalha com consultoria empresarial e tem experiência em avaliação de negócios. O rapaz que almoça aqui sempre? Sim. Ricardo balançou a cabeça, mas Ana podia ver que ele estava considerando seriamente a proposta. Ana, a franquia ofereceu R$180 mil. Ana engoliu em seco. Era muito dinheiro, mas não era impossível. Posso ter 48 horas para consultar meu investidor e dar uma resposta? Ana, você tem certeza disso? Não quero que você tome uma decisão impulsiva que possa prejudicá-la. Senhor Ricardo, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Ricardo suspirou, mas havia um brilho de orgulho em seus olhos. Está bem, 48 horas. Mas, Ana, se você for fazer isso, quero ter certeza de que tem um plano sólido. Este lugar significa muito para mim também. Obrigada, senhor Ricardo. Prometo que não vou decepcioná-lo. Quando Lázaro chegou para o almoço, Ana estava radiante de nervosismo e empolgação. E então? Ele perguntou. R$180 mil.
48 horas para decidir. Lázaro assentiu pensativamente. É um preço justo para a localização e o movimento. Você quer fazer isso? Quero. Mais do que qualquer coisa. Então vamos fazer. Ana sentiu como se fosse desmaiar de emoção. Sério? Sério. Esta tarde vamos ao banco. Organizamos a documentação e amanhã fazemos a proposta oficial. Ana se jogou nos braços dele, sem se importar que estavam no meio do restaurante com outros clientes observando. Obrigada. Ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por acreditar em mim. Obrigado você por me deixar fazer parte do seu sonho. Quando se separaram, Ana percebeu que vários clientes estavam olhando e sorrindo. Dona Margarida, a mesma senhora que havia comentado sobre a queda da bandeja semanas atrás, levantou o polegar em aprovação. É melhor que novela mesmo, ela gritou, fazendo todo mundo rir. Ana riu também, sentindo como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Em questão de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. De garçonete preocupada com o futuro para futura empresária apaixonada. E tudo porque ela havia tropeçado literalmente no colo do homem certo, no momento certo. Lázaro? Sim? Quando isso tudo der certo e vai dar certo, vou preparar para você o melhor escondidinho de carne seca da sua vida. Mal posso esperar, Bela. Mal posso esperar. E observando-a voltar ao trabalho com uma energia renovada e um brilho nos olhos que ele nunca havia visto antes, Lázaro soube que havia tomado a decisão certa. Ana não era apenas a mulher por quem ele estava se apaixonando. Ela era uma pessoa especial, destinada a fazer coisas especiais. E ele seria eternamente grato por ter sido escolhido para fazer parte dessa jornada. 2 meses depois de assinar os papéis que oficialmente fizeram Ana Paredes e Lázaro Herrera, os novos proprietários dos Sabores em Aromas, Ana descobriu que ter seu próprio restaurante era simultaneamente a melhor e a mais aterrorizante experiência da sua vida. A lua de mel inicial havia passado. Os primeiros dias como proprietária foram mágicos. Escolher novos fornecedores, criar pratos especiais, redesenhar o cardápio, ver seu nome na documentação legal do estabelecimento. Ana se sentiu como se estivesse vivendo dentro de um sonho que nunca ousou ter. Mas a realidade da gestão de um negócio se mostrou muito mais complexa do que ela havia imaginado. Naquela terça-feira de manhã, Ana estava sentada na pequena mesa de escritório que haviam instalado nos fundos do restaurante, cercada por pilhas de notas fiscais, extratos bancários e uma calculadora que parecia estar conspirando contra ela. Os números não fecham, murmurou para si mesma pela 10ª vez em 1 hora. Carlos, o cozinheiro que havia decidido ficar depois da mudança de propriedade, apareceu na porta com uma expressão preocupada. Ana, acabou o gás da cozinha. O quê? Mas não deveria ter sido entregue ontem? Deveria, mas o fornecedor disse que houve um problema com o pagamento da última entrega. Ana sentiu uma onda de pânico. Problema com o pagamento? Eles querem que seja pago à vista antes de fazer a nova entrega. Ana olhou para a calculadora novamente. Eles tinham dinheiro, mas tudo estava apertado. Muito mais apertado do que ela havia previsto quando assumiu o negócio. Tudo bem, disse ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vou resolver isso. Podemos improvisar com o forno elétrico pequeno por enquanto? Por algumas horas, talvez. Mas, Ana, temos 15 reservas para o almoço. Ana passou as mãos pelos cabelos, um gesto que havia herdado de Lázaro. Era apenas 9h30 da manhã e ela já se sentia completamente sobrecarregada. O telefone tocou e Ana atendeu, esperando ser o fornecedor de gás. Sabores em Aromas, Ana falando. Ana, aqui é Marina Souza, do blog Gastronomia Urbana. Tudo bem? Ana gelou. Marina Souza era a crítica gastronômica mais respeitada da região. Seu blog tinha milhares de seguidores, e uma resenha positiva dela poderia transformar qualquer restaurante pequeno em um sucesso da noite para o dia. Oi, Marina. Sim, tudo ótimo. Perfeito. Gostaria de fazer uma visita ao restaurante hoje para o almoço. Ouvi falar que houve mudança de proprietário, e estou curiosa para experimentar as novidades. Ana sentiu o estômago dar uma volta completa. Uma crítica gastronômica. Hoje. Sem gás na cozinha. Claro, adoraríamos recebê-la. Que horário seria melhor? 12:30 funciona? Perfeito. Ana mentiu, já calculando mentalmente quanto tempo tinha para resolver a situação do gás. Ótimo. Até logo, Ana.
Ana desligou o telefone e respirou fundo 3 vezes. Depois gritou: Carlos! O cozinheiro apareceu correndo. Que foi? Precisamos de um milagre. Marina Souza vem almoçar aqui ao 12:30. Carlos ficou pálido. A crítica gastronômica? Ana, sem gás nós não conseguimos. Vamos conseguir. Vou ligar para o fornecedor agora, resolver essa situação de pagamento e eles vão entregar o gás esta manhã. Ana pegou o telefone com determinação renovada. Nos próximos 40 minutos, ela negociou com o fornecedor, reorganizou o fluxo de caixa do restaurante e conseguiu garantir que o gás seria entregue até às 11h30. Às 11h45, finalmente com o gás funcionando novamente, Ana percebeu que havia outro problema. Ela estava completamente sozinha. A garçonete que haviam contratado para substituí-la no atendimento havia ligado de manhã cedo dizendo que estava doente, e Ana não havia conseguido encontrar substituta. Carlos, vou ter que servir as mesas. Ana, você é a proprietária agora. Não precisa mais servir mesas. Hoje preciso. E quando Marina Souza chegar, você capricha no prato dela como se sua vida dependesse disso. Vai dar tudo certo, Carlos disse, mas Ana percebeu que ele parecia tão nervoso quanto ela. O movimento do almoço começou normalmente. Ana voltou ao seu papel de garçonete como se nunca tivesse saído, anotando pedidos, servindo pratos, conversando com os clientes. Por alguns momentos, ela quase esqueceu do estresse da manhã. Até que, às 12h35, uma mulher elegante de cerca de 40 anos entrou no restaurante. Ana a reconheceu imediatamente das fotos do blog. Boa tarde, disse Marina Souza. Tenho reserva em nome de Marina. Claro, bem-vinda aos Sabores em Aromas. Ana respondeu, tentando controlar os nervos. Sou Ana, a proprietária. Marina pareceu ligeiramente surpresa. Você é muito jovem para ser proprietária de um restaurante. Tenho 22 anos, Ana disse, liderando Marina até a melhor mesa do restaurante. E muita paixão pelo que faço. Interessante. Formação em gastronomia? Sim, e experiência prática aqui mesmo. Trabalhei como garçonete antes de assumir o negócio. Marina assentiu, fazendo algumas anotações em um caderninho. Pode me recomendar algo especial? Ana respirou fundo. Este era o momento da verdade. Temos 2 especialidades da casa. O escondidinho de carne seca, que é a nossa receita mais tradicional, e o bobó de camarão com toque especial da casa. Mas se me permite uma sugestão mais pessoal? Sim, hoje preparamos um risoto de cogumelos com trufa que é como um abraço italiano para a alma. Marina sorriu. Descrição interessante. Vou querer o risoto, então. Ótima escolha. E para beber? Suco de laranja natural, se tiverem. Claro. Ana correu para a cozinha e encontrou Carlos já preparando o risoto com todo o cuidado do mundo. Como ela é? Ele perguntou. Intimidante, mas parece justa. Carlos, por favor, me diga que esse risoto vai estar perfeito. Ana, eu fiz este prato 1000 vezes. Vai estar perfeito. Ana voltou para o salão para atender outras mesas, mas mantinha um olho em Marina, que estava observando tudo. O ambiente, o atendimento, a apresentação dos outros pratos que passavam por ela. Quando Carlos sinalizou que o risoto estava pronto, Ana o pegou na cozinha e o levou até Marina com uma mistura de orgulho e terror. Risoto de cogumelos com trufa, disse ela colocando o prato na frente da crítica. Marina observou a apresentação cuidadosamente. O prato estava impecável, cremoso, aromático, decorado com ervas frescas e alguns cogumelos dourados por cima. Parece delicioso, disse Marina pegando o garfo. Ana se afastou discretamente, mas não conseguiu evitar observar de longe enquanto Marina provava o risoto. A primeira garfada foi cuidadosa, analítica. Marina mastigou lentamente, uma expressão neutra no rosto. A segunda garfada foi mais generosa. Na terceira, Ana podia jurar que viu um pequeno sorriso aparecer no canto da boca da crítica. O telefone do restaurante tocou e Ana correu para atender, tentando manter a voz estável. Sabores em Aromas, Ana falando. Ana, é o Lázaro. Como está indo? A voz dele imediatamente a acalmou. Lázaro, Marina Souza está aqui, agora, comendo o risoto. A crítica gastronômica? Ana, isso é incrível. Ou é incrível ou é desastroso, não sei ainda. Vai dar tudo certo. Você é incrível. O Carlos é um excelente cozinheiro. E o restaurante está lindo. Respire. Obrigada. Preciso voltar ao trabalho.
Te vejo hoje à noite. Vai dar tudo certo, Bela. Ana desligou-se sentindo ligeiramente melhor e voltou ao salão. Marina havia terminado quase todo o prato e estava fazendo anotações em seu caderninho. Tudo bem com o risoto? Ana perguntou, se aproximando da mesa. Estava delicioso, Marina respondeu. Cremoso na medida certa, temperos bem equilibrados. Posso perguntar de onde veio a receita? É uma adaptação de uma receita tradicional italiana que eu aprendi estudando gastronomia, mas com algumas modificações nossas. Usamos cogumelos locais e acrescentamos um toque de ervas frescas que cultivamos aqui mesmo. Vocês cultivam as próprias ervas? Sim, temos uma pequena horta nos fundos. Manjericão, alecrim, tomilho, faz diferença no sabor e na qualidade. Marina fez mais anotações. E o escondidinho que você mencionou? É uma receita da casa? É uma receita de família, na verdade, da minha avó italiana. Ela sempre dizia que comida é uma forma de amor e tento colocar isso em cada prato que sai daqui. Posso experimentar uma porção pequena para fins de avaliação? Claro, vou pedir para Carlos preparar uma porção especial. Ana voltou à cozinha correndo. Carlos, ela quer experimentar o escondidinho, mas ela já comeu o risoto. É para avaliação. Faz uma porção pequena, mas capricha. 15 minutos depois, Ana voltou com uma pequena porção do escondidinho de carne seca, decorado com cuidado e acompanhado de uma salada verde fresca. Marina provou com a mesma atenção analítica, mas Ana notou que desta vez ela fechou os olhos por um momento depois da primeira garfada. Ana, disse ela depois de alguns minutos, posso fazer algumas perguntas para minha resenha? Ana sentiu o coração acelerar. Claro, como uma jovem de 22 anos conseguiu comprar um restaurante? Tive a ajuda de um sócio investidor e muita determinação. E qual é sua visão para este lugar? Ana pensou cuidadosamente antes de responder. Quero que seja um lugar onde as pessoas se sintam em casa, onde possam comer comida boa, feita com amor, sem pretensão, mas com qualidade. Um lugar onde cada prato conte uma história e cada cliente se sinta especial. Marina sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Essa é uma filosofia linda. Depois que Marina pagou a conta e saiu, deixando uma gorjeta generosa, Ana se sentou em uma cadeira na cozinha, exausta. Como você acha que foi? Perguntou a Carlos. Acho que ela gostou. Não parecia o tipo de pessoa que deixa gorjeta se a comida for ruim. Quando a resenha sai, geralmente ela publica no blog dentro de uma semana. Naquela noite, quando Lázaro apareceu para buscá-la depois do expediente, Ana estava mentalmente exausta, mas orgulhosa. Então, como foi com a crítica gastronômica? Ele perguntou. Honestamente, não sei. Ela pareceu gostar da comida, fez perguntas interessantes, foi educada, mas é impossível saber o que ela realmente pensou. Ana, independente do que ela escrever, estou orgulhoso de você. Por quê? Porque você enfrentou uma situação de alta pressão e se saiu bem. Porque você resolveu a crise do gás, serviu um risoto perfeito para uma crítica exigente e ainda conseguiu manter o restaurante funcionando normalmente para todos os outros clientes. Ana não havia pensado nisso dessa forma. Eu me saí bem, não foi? Você se saiu incrível. E sabe o que isso prova? O quê? Que você realmente tem o que é preciso para fazer isso dar certo. Ana sorriu, sentindo uma onda de confiança que ela não experimentava há semanas. Lázaro? Sim? Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu não acredito em mim mesma. Sempre, Bela, sempre. E caminhando de mãos dadas em direção ao carro, Ana soube que, independente do que Marina Souza escrevesse sobre o restaurante, ela havia passado no teste mais importante, o teste de acreditar em si mesma sob pressão. Agora, só restava esperar para ver se o resto do mundo concordava. A resenha de Marina Souza foi publicada na quinta-feira de manhã e mudou a vida de Ana da noite para o dia. Descoberta gastronômica, sabores em aromas, renasce sob nova direção. Era o título do artigo, e Ana leu cada palavra pelo menos 15 vezes antes de conseguir acreditar no que estava vendo. Sob a direção da jovem e talentosa Ana Paredes, os sabores em aromas encontrou nova vida. O risoto de cogumelos com trufa é uma obra-prima de simplicidade elegante, enquanto o escondidinho de carne seca familiar transcende a nostalgia para se tornar algo verdadeiramente especial. Paredes, aos 22 anos, demonstra uma maturidade culinária impressionante,
e uma compreensão intuitiva do que faz um restaurante memorável. Não apenas boa comida, mas uma experiência que toca o coração. Ana estava sentada no restaurante às 7 da manhã, relendo a resenha pela 20ª vez, quando seu celular começou a tocar incessantemente. Sabores em aromas. Ana falando. Ela atendeu, tentando controlar a emoção na voz. Ana é a Juliana, do programa Cozinha Aberta da TV Cultura. Li a resenha de Marina Souza e gostaria de agendar uma entrevista com você para a nossa próxima edição. Ana quase deixou o telefone cair. Uma entrevista? Sim, a história de uma jovem que assumiu um restaurante familiar é exatamente o tipo de conteúdo que nossos telespectadores adoram. Você teria disponibilidade na próxima semana? Nos próximos 2 horas, Ana recebeu mais 12 ligações. Jornais locais querendo entrevistas, revistas de gastronomia interessadas em matérias, outros blogueiros pedindo para fazer resenhas e, para sua completa incredulidade, 3 ofertas de investidores interessados em ajudá-la a abrir novos restaurantes. Quando Lázaro chegou para o almoço, ele encontrou Ana sentada no meio de uma pilha de anotações, parecendo simultaneamente extasiada e completamente perdida. Ana, tudo bem? Lázaro, eu acho que estamos famosos, ela disse, mostrando o celular que não parava de tocar. Ele leu a resenha de Marina e sorriu, um sorriso de orgulho puro que fez o coração de Ana acelerar. Ana, isso é incrível. Você merece cada palavra. Mas agora todo mundo quer falar comigo e eu não sei como lidar com isso. O que eu vou dizer na televisão? E se eu falar alguma besteira? E se... Respire, Lázaro disse sentando ao lado dela. Isso é bom, Ana. É o tipo de publicidade que a maioria dos restaurantes sonha em ter. Eu sei, mas é tudo muito rápido. Ontem eu estava preocupada se conseguiríamos pagar o gás. Hoje estão me oferecendo dinheiro para abrir uma rede de restaurantes. E o que você quer fazer? Ana olhou ao redor do restaurante que havia se tornado seu segundo lar. Quero continuar fazendo o que estou fazendo. Quero que as pessoas venham aqui e se sintam especiais, que comam bem, que saiam felizes. Não quero me tornar uma marca ou uma franquia. Então diga isso nas entrevistas. Seja você mesma, conte sua história, explique sua filosofia. As pessoas vão se conectar com sua autenticidade. O conselho de Lázaro se mostrou certeiro. A entrevista na TV, que foi ao ar na semana seguinte, foi um sucesso absoluto. Ana foi natural, encantadora e conseguiu transmitir sua paixão pela gastronomia de uma forma que tocou muitas pessoas. O resultado foi imediato e assustador. Na segunda-feira após a entrevista, havia uma fila de 30 pessoas na porta do restaurante quando Ana chegou para abrir. Carlos, ela disse olhando pela janela, acho que vamos precisar de ajuda. Durante a semana, o movimento triplicou. Ana teve que contratar 2 garçonetes adicionais, aumentar os pedidos para fornecedores e reorganizar completamente a operação da cozinha. Por um lado, era um sonho realizado. O restaurante estava cheio, as contas estavam sendo pagas com folga, e ela estava realizando seu objetivo de fazer as pessoas felizes através da comida. Por outro lado, era exaustivo. Ana trabalhava de manhã até tarde da noite, gerenciando funcionários, lidando com fornecedores, resolvendo problemas constantes e tentando manter a qualidade da comida mesmo com um volume muito maior. E mais preocupante, ela e Lázaro mal se viam. O que antes eram almoços relaxados e jantares românticos se tornaram encontros rápidos entre as responsabilidades do restaurante. Lázaro ainda tentava aparecer para almoçar quando possível, mas agora Ana estava sempre ocupada demais para conversar apropriadamente. Numa sexta-feira à noite, 3 semanas depois da entrevista na TV, Ana finalmente conseguiu fechar o restaurante às 11 horas da noite. Estava exausta, com dor nas costas, e havia esquecido completamente que tinha combinado de jantar com Lázaro. Quando chegou em casa, encontrou Carla assistindo TV na sala. Ana, como foi o dia? Cansativo. Carla, você viu o Lázaro? Acho que esqueci de algum compromisso que tínhamos. Ele passou aqui por volta das 9 horas. Disse que vocês tinham combinado de jantar, mas que entendeu que você estava ocupada. Ana sentiu uma pontada de culpa. Ele pareceu chateado. Não chateado. Preocupado, talvez. Ana, quando foi a última vez que vocês tiveram tempo para conversar de verdade? Ana pensou
e percebeu que não conseguia lembrar. Carla, eu estou estragando tudo, não estou? Não estragando, mas talvez deixando o sucesso te dominar um pouco. Ana se sentou no sofá ao lado da amiga. Eu não sei como equilibrar tudo isso. O restaurante está indo melhor do que eu jamais sonhei, mas sinto que estou perdendo outras coisas importantes na vida, como o Lázaro. Como o Lázaro. E como a razão pela qual eu queria ter o restaurante em primeiro lugar. Que razão? Fazer as pessoas felizes. Mas agora é tudo tão corrido que mal consigo conversar com os clientes. Virou uma máquina de fazer dinheiro, não um lugar de fazer memórias. Carla estudou o rosto da amiga. Ana, você lembra o que sempre dizia sobre sua avó? Que ela cozinhava como se a comida fosse uma forma de amor? Exato. E você está sentindo que perdeu isso? Ana assentiu, sentindo os olhos se enchendo de lágrimas. Completamente. Ontem, uma senhora idosa veio almoçar sozinha e queria conversar, mas eu estava tão ocupada que mal consegui cumprimentá-la. Minha avó teria se sentado ao lado dela e escutado suas histórias. Então talvez seja a hora de fazer alguns ajustes. Como assim? Ana, você não precisa aceitar todo cliente que aparece. Você não precisa estar aberta 7 dias por semana. Você pode escolher crescer de forma sustentável ao invés de apenas crescer rápido. Na manhã seguinte, Ana decidiu que precisava conversar com Lázaro. Mas quando chegou ao restaurante, encontrou uma situação que a fez esquecer temporariamente dos problemas pessoais. Carlos estava discutindo com um homem de terno na porta da cozinha. Ana, Carlos a chamou quando a viu. Este senhor está dizendo que somos obrigados a aceitar a proposta dele. Ana se aproximou, sentindo uma pontada de irritação. Com licença, em que posso ajudá-lo? O homem se virou para ela com um sorriso que Ana imediatamente não gostou. Você deve ser Ana Paredes. Sou Roberto Machado, da RM Incorporações. Gostaria de discutir uma oportunidade de negócio com vocês. Que tipo de oportunidade? Queremos comprar seu restaurante e transformá-lo na primeira unidade de uma nova franquia que estamos lançando. Sabores em Aromas é uma marca com potencial nacional. Ana sentiu o estômago afundar. Senhor Roberto, obrigada pelo interesse, mas meu restaurante não está à venda. Todos os restaurantes estão à venda pelo preço certo. Estamos falando de R$500 mil, Ana. É mais do que o dobro do que vocês investiram aqui. A resposta é não. Pense bem. Vocês são jovens, inexperientes. O sucesso pode ser passageiro. Esta é uma oportunidade de garantir seu futuro financeiro. E eu disse que a resposta é não. Ana repetiu, mais firmemente. Roberto sorriu, mas havia algo desagradável na expressão. Ana, você talvez não entenda como o mercado funciona. Quando um negócio se torna popular, outras pessoas se interessam. Se vocês não venderem para nós, outros incorporadores podem se interessar pela localização. E nem todos são tão gentis quanto nós. Ana sentiu uma onda de raiva. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Pense na proposta. Tenho certeza de que seu sócio investidor será mais pragmático sobre as oportunidades. Depois que Roberto saiu, Ana ficou furiosa e preocupada. Ela ligou para Lázaro imediatamente. Lázaro, preciso falar com você. É urgente. Claro. O que aconteceu? Ana contou sobre a visita de Roberto Machado e as ameaças veladas. Ana, você fez a coisa certa, Lázaro disse. Não vamos vender. Mas e se ele estava certo sobre outras pessoas se interessarem pela localização? E se tentarem nos pressionar? Então vamos lidar com isso quando acontecer. Ana, este restaurante é seu sonho. Não vamos deixar ninguém tirar isso de você. Lázaro, posso te confessar uma coisa? Sempre. Estou com medo de que o sucesso esteja mudando quem eu sou. E estou com medo de que isso esteja afetando nossa relação. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ana, Lázaro disse finalmente, que tal jantarmos hoje? Em casa, apenas nós dois. Precisamos conversar. Naquela noite, Ana conseguiu sair do restaurante às 8 horas da noite, um recorde recente, e foi ao apartamento de Lázaro. Ele havia cozinhado, pasta com molho simples de tomate e manjericão, e colocado velas na mesa. Isso é lindo, Ana disse, sentindo como se estivesse vendo Lázaro pela primeira vez em semanas. Senti sua falta, ele disse simplesmente. Eu também senti a sua. Lázaro, desculpe por ter estado tão ausente. Não era minha intenção. Ana, você não precisa se desculpar por ter sucesso. Estou orgulhoso de você. Mas estou preocupado. Você parece exausta.
parece estressada. E sinto que perdemos a conexão que tínhamos. Ana sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei. Eu sinto isso também. Lázaro, quando abri o restaurante, eu pensei que seria como antes. Atender pessoas, fazer comida com amor, criar um lugar especial. Mas virou uma correria constante. E o que você quer fazer sobre isso? Quero voltar às origens. Quero lembrar por que comecei isso. E quero... Ela hesitou. O quê? Quero tempo para nós. Para nossa relação. Porque sem você nada disso faz sentido. Lázaro se levantou e a puxou para um abraço. Ana, você não vai me perder, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Como? Que tal começarmos definindo que pelo menos 2 noites por semana você sai do restaurante às 7 e vem para cá? Não para falar de trabalho, não para resolver problemas, apenas para estarmos juntos. E o restaurante? O restaurante vai sobreviver, e você vai ser uma proprietária melhor se estiver descansada e feliz. Ana o beijou, sentindo como se um peso tivesse saído dos ombros. Você tem razão, preciso aprender a delegar mais, a confiar na equipe. E você precisa lembrar que o objetivo não é ser o maior restaurante da cidade, é ser o melhor na experiência que você quer oferecer. Lázaro, sim, eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse isso, e as palavras saíram naturalmente, sem medo ou hesitação. Eu também te amo, Ana, desde o dia em que você caiu literalmente no meu colo. Eles riram, e Ana sentiu como se finalmente estivesse voltando a si mesma. Então, o que vamos fazer sobre Roberto Machado e sua proposta não tão gentil? Ela perguntou. Vamos ignorá-lo, e se ele voltar a incomodar, vamos deixar claro que não estamos interessados em negociar. Este restaurante é nosso, e vamos fazer dele exatamente o que você sonhou. Mesmo que isso signifique menos dinheiro. Ana, eu não investi em você pelo dinheiro. Investi porque acredito no que você está construindo. E dinheiro sem felicidade não vale nada. Na segunda-feira seguinte, Ana implementou mudanças no restaurante. Reduziu o horário de funcionamento em 1 hora por dia, contratou um gerente para ajudar com a administração e estabeleceu que 2 noites por semana ela não trabalharia. Alguns clientes reclamaram. Alguns críticos sugeriram que ela estava perdendo oportunidades, mas Ana percebeu algo interessante. A qualidade da comida melhorou, a equipe ficou menos estressada e os clientes que vinham tinham uma experiência mais pessoal e memorável. Ana, disse Dona Margarida numa quinta-feira à tarde, não sei o que você mudou, mas a comida está ainda melhor. O que mudei foi que voltei a me importar com cada prato que sai daqui, ao invés de apenas tentar servir o máximo de pessoas possível. Boa menina, sua avó ficaria orgulhosa. Naquela noite, Ana saiu do restaurante às 7 em ponto e foi jantar com Lázaro. Enquanto caminhava pelas ruas em direção ao apartamento dele, ela refletiu sobre as últimas semanas. O sucesso havia sido inebriante, mas quase a fez perder de vista o que realmente importava: fazer comida com amor, cuidar das pessoas e construir uma vida equilibrada com a pessoa que amava. Roberto Machado não havia voltado a aparecer, mas Ana sabia que outros desafios viriam. O importante era que agora ela se sentia preparada para enfrentá-los sem perder a si mesma no processo. E quando Lázaro abriu a porta do apartamento com aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar, Ana soube que havia tomado as decisões certas. Como foi o dia? Ele perguntou, a puxando para dentro. Perfeito, Ana respondeu. Exatamente como eu sempre sonhei que seria. E pela primeira vez em semanas, ela falava a verdade completa. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Ana estava no quintal dos fundos do restaurante, cuidando da horta de ervas, quando ouviu uma comoção vinda do salão principal. Vozes animadas, risos e o que parecia ser o barulho de móveis sendo arrastados. Carlos, ela chamou limpando as mãos no avental. O que está acontecendo lá dentro? Ana, você pode vir aqui 1 minuto? A voz de Carla respondeu do salão. Intrigada, Ana entrou no restaurante e parou abruptamente na porta. O salão estava decorado com balões e flores, e praticamente todos os clientes regulares estavam lá. Dona Margarida, o Sr. Fernando, que contava histórias de tango, Marina Souza, que havia se tornado uma amiga querida, Ricardo e sua esposa, a equipe toda do restaurante e, no centro de tudo, Lázaro. O que está acontecendo? Ana perguntou confusa. Ana Paredes, disse Lázaro se aproximando com um sorriso que ela conhecia bem, mas que hoje parecia especialmente brilhante.
Há exatamente 1 ano, você caiu literalmente no meu colo neste restaurante. Ana riu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. É verdade. Melhor acidente da minha vida. E desde então você transformou não apenas este lugar, mas minha vida inteira. Lázaro se abaixou em um joelho, e Ana sentiu o coração parar completamente. Lázaro, Ana, você me ensinou que comida é amor, que sonhos são para serem perseguidos, e que a pessoa certa pode fazer qualquer dia comum se tornar extraordinário. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e Ana ouviu Dona Margarida gritar: "Eu sabia", no fundo. "Ana Paredes, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida onde todos os dias terminemos jantando juntos, onde eu possa te ouvir inventar descrições malucas para a comida pelo resto da vida, onde possamos continuar acreditando nos sonhos um do outro?" Ana olhou ao redor do restaurante. Seu restaurante, cheio de pessoas que se tornaram sua família estendida, olhou para Lázaro ajoelhado na frente dela com aquela expressão de vulnerabilidade e amor, e sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. "Sim", ela disse, e depois mais alto: "Sim!" O restaurante explodiu em aplausos e gritos de alegria. Lázaro se levantou e a girou no ar, e quando a colocou no chão, eles se beijaram enquanto todo mundo ao redor ria e aplaudia. "Como você organizou tudo isso?" Ana perguntou quando finalmente conseguiram se separar um pouco da multidão. "Com muita ajuda", Lázaro admitiu apontando para Carla, que estava radiante. "Carla foi minha cúmplice principal. E Marina sugeriu fazer aqui no lugar onde tudo começou." "É perfeito", Ana disse, olhando o anel no dedo. "Simples, elegante, exatamente do seu gosto. É absolutamente perfeito." Dona Margarida se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. "Ana, querida, você sabia que este é o segundo pedido de casamento que presencio neste restaurante?" "Segundo? Ricardo pediu sua esposa em casamento aqui há 20 anos, quando este lugar ainda era bem diferente. Alguns lugares são especiais para o amor." Ana olhou ao redor novamente, vendo o restaurante com olhos novos. Não era apenas seu local de trabalho ou seu negócio, era onde ela havia encontrado sua paixão, seu propósito e o amor da sua vida. "Lázaro", ela disse, "posso confessar uma coisa? Sempre. Quando eu era pequena e sonhava em ter meu próprio restaurante, eu sempre imaginava como seria a festa de inauguração, como seria ver o lugar cheio de pessoas felizes. Mas nunca imaginei que seria aqui que receberia o pedido de casamento mais perfeito do mundo." "Mais perfeito do mundo? Não exagere, eu nem fiz um discurso elaborado. Você falou sobre jantares e sonhos e passar a vida inteira comigo. Para mim, isso é muito mais romântico que qualquer discurso elaborado." A festa improvisada continuou pela tarde toda. Carlos preparou petiscos especiais. Ricardo trouxe uma garrafa de champanhe que estava guardando para uma ocasião especial, e Marina insistiu em documentar tudo para um artigo sobre como o amor floresce em lugares inesperados. Por volta das 6 da tarde, quando as últimas pessoas estavam se despedindo, Ana e Lázaro ficaram sozinhos no restaurante. "Então", disse Ana, brincando com o anel no dedo, "noivo meu, que tipo de casamento você quer? O tipo de casamento que você quiser, contanto que no final do dia a gente seja oficialmente família." Ana se aproximou dele e o beijou suavemente. "Lázaro, posso fazer uma pergunta séria?" "Claro. Você se arrepende de ter investido no restaurante, de ter se envolvido com uma garçonete desastrada, de ter mudado sua vida inteira por causa de mim?" Lázaro a olhou com uma expressão de completa sinceridade. "Ana, há 1 ano eu era um homem que trabalhava 12 horas por dia em um emprego que não me inspirava, que ia para casa para um apartamento vazio, que não tinha paixão por nada na vida. E agora? Agora eu trabalho com algo que amo, a arquitetura que finalmente voltei a estudar. Venho para casa para você, ou para este lugar onde você criou algo mágico. Tenho paixão pela vida, pelos nossos sonhos, pelo nosso futuro. Você voltou a estudar arquitetura? Quando?" Lázaro sorriu. "É uma das minhas surpresas. Lembra quando você disse que eu seria um arquiteto incrível? Bem, decidi descobrir se você estava certa. Estou fazendo um curso de especialização à noite." Ana sentiu os olhos se enchendo de lágrimas de alegria. "Lázaro, isso é maravilhoso! E sabe qual foi meu primeiro projeto?" "Não. Desenhar uma casa para nós. Uma casa com uma cozinha enorme,
onde você possa experimentar receitas malucas, um jardim onde possamos cultivar temperos e uma varanda onde possamos jantar juntos todas as noites. Você já desenhou nossa casa? Ainda estou trabalhando nela. Quero que seja perfeita. Ana o abraçou, sentindo como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Como eu fui ter tanta sorte? Acho que foi quando você decidiu tropeçar no homem certo. Ei, aquilo foi um acidente. Foi o acidente mais sortudo da história. Eles fecharam o restaurante juntos como sempre faziam, mas desta vez tudo parecia diferente, mais significativo, como se estivessem encerrando um capítulo e começando outro. Ana, disse Lázaro enquanto ela desligava as luzes, posso te contar um segredo? Sempre. Eu sabia que ia pedir você em casamento desde o dia que você me defendeu contra aquele cara pretensioso no parque. Marcelo, por quê? Porque percebi que você não lutava apenas pelos próprios sonhos. Você acreditava nos meus também. E quando você encontra alguém que acredita em você mais do que você acredita em si mesmo, bem, essa pessoa vale uma vida inteira. 3 meses depois, Ana e Lázaro se casaram numa cerimônia pequena e íntima no quintal do restaurante, entre as ervas que Ana cultivava e as mesas onde eles haviam se conhecido. A festa foi catered pelo próprio Sabores em Aromas, com Carlos comandando a cozinha e Ana finalmente conseguindo ser apenas noiva, não chefe. O escondidinho de carne seca foi o prato principal, e Dona Margarida insistiu em fazer um discurso sobre como alguns amores são como receitas antigas, simples, verdadeiros, e que ficam melhores com o tempo. Marina Souza escreveu um artigo emocionante sobre o casamento, que foi republicado em várias revistas e blogs, aumentando ainda mais a reputação do restaurante. Mas Ana descobriu que desta vez não se importava com a publicidade. Estava focada em coisas mais importantes. 6 meses depois do casamento, Ana estava grávida e Lázaro havia deixado a consultoria para abrir seu próprio escritório de arquitetura. Eles compraram uma casa pequena a 5 minutos do restaurante. Não a casa dos sonhos que Lázaro havia projetado, mas o primeiro passo em direção a ela. Você sabe o que é engraçado? Ana disse numa tarde, enquanto eles pintavam o quarto que seria do bebê. O quê? Há 2 anos eu estava preocupada porque nunca havia me apaixonado de verdade. Carla sempre dizia que eu precisava sair mais, conhecer pessoas, ter experiências. E a melhor experiência da minha vida aconteceu quando eu estava apenas fazendo meu trabalho normal, em um dia completamente comum, até tropeçar em você. Lázaro parou de pintar e a olhou. Ana, você acha que teria sido diferente se não tivéssemos nos conhecido naquele dia? Como assim? Você acha que teríamos nos encontrado de outra forma? Ou foi só sorte? Ana pensou por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que pessoas que são feitas para ficar juntas sempre encontram uma forma de se encontrar. Talvez não tivesse sido no restaurante. Talvez tivesse demorado mais, mas... Sim, acho que teríamos nos encontrado. Por que você tem tanta certeza? Porque você gosta de comida boa, e eu faço comida boa. Você acredita em sonhos, e eu tenho sonhos para serem acreditados. Você me faz rir, e eu faço você querer chegar em casa mais cedo. Somos uma boa combinação. A melhor combinação. Lázaro concordou, a beijando suavemente. Lázaro? Sim? Obrigada por ter me pego quando eu caí. Obrigado você por ter caído. E ali, no quarto que seria do primeiro filho deles, numa casa que era o primeiro passo em direção aos sonhos que haviam construído juntos, Ana soube que havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas seu parceiro perfeito em todos os sentidos. O restaurante continuava próspero, não como o maior ou mais famoso da cidade, mas como exatamente o que Ana havia sonhado. Um lugar onde as pessoas se sentiam amadas através da comida, onde cada prato contava uma história, onde memórias felizes eram criadas todos os dias. E toda noite, quando fechavam o restaurante e caminhavam para casa de mãos dadas, Ana lembrava da conversa com Carla sobre como o príncipe encantado estava bem ali, do outro lado da esquina, esperando para tropeçar nela. Literalmente tropeçar, como Ana havia brincado na época. E como sempre, quando se tratava da vida de Ana Paredes, agora Ana Herrera, a realidade havia se mostrado muito mais interessante e romântica que qualquer fantasia que ela poderia ter imaginado. Às vezes, os melhores começos acontecem quando você menos espera, com as pessoas que você menos imagina, nos lugares mais improváveis.
E às vezes, quando você tropeça no lugar certo, na pessoa certa, no momento certo, você encontra não apenas o amor, mas toda uma vida de felicidade que você nem sabia que era possível. Para Ana e Lázaro, tudo começou com um escondidinho, como um abraço em forma de comida e uma queda acidental que mudou 2 vidas para sempre. E eles viveram felizes para sempre, jantando juntos todas as noites, acreditando nos sonhos um do outro e provando que os finais felizes mais doces são aqueles que você constrói